Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou do 9º período de Estatística na UFES e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho, que é sobre a análise de incompletude em dados públicos da área de saúde materna no Brasil. Aqui é um pouco do que eu vou discutir com vocês ao longo do vídeo. E para começar eu vou falar sobre o SINASC, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, e que a gente tem o intuito de avaliar a qualidade desses dados a partir do indicador de qualidade incompletude, que é a proporção de informação ignorada. As variáveis que foram analisadas do SINASC foram essas aqui, sendo a principal, a de interesse, a idade gestacional, que indica a prematuridade. Além disso, a gente vai analisar dois indicadores socioeconômicos, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e suas três vertentes, e o Índice de Gini. O IDHM é um medidor de qualidade de vida, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor é a qualidade de vida naquele lugar. E o Índice de Gini é um medidor de desigualdade de renda, ou seja, quanto mais próximo de 0, menor é a desigualdade de renda. O objetivo geral é estudar a proporção de dados faltantes sobre a prematuridade, que é o nosso desfecho, com relação às variáveis socioeconômicas, para os 2 anos de estudo. E esses aqui são os objetivos específicos. Para a qualidade dos dados, existem vários indicadores de qualidade, mas nesse estudo em específico a gente utilizou apenas a incompletude, que é a taxa de campos não preenchidos. E ele possui essa classificação aqui, é excelente, com menos de 5% de dados não preenchidos e assim por diante. A análise de correlação nada mais é do que uma análise descritiva que mede o grau de dependência entre duas variáveis, que nesse caso é entre a variável de interesse, que é a incompletude para a prematuridade, e as outras covariáveis. Ela varia de menos 1 a 1, sendo que quanto mais próximo dos valores extremos, mais forte é a evidência de que há correlação entre as duas variáveis. Para o cálculo de incompletude das variáveis, a gente utiliza esse padrão aqui, que a porcentagem de incompletude é igual aos dados faltantes daquela variável dividido pelo número de nascimentos totais naquele estado e naquele ano. E aqui a gente tem um exemplo, né? O cálculo da incompletude para a prematuridade. E aqui são os dados faltantes para partos prematuros e o número de nascimentos. Bom, para esse primeiro gráfico, a gente tem um mapa de calor da taxa de incompletude para prematuridade, que quanto mais clara for a cor, menor é a taxa, e quanto mais escura, maior é a taxa de incompletude. E logo de cara a gente pode perceber o estado do Amapá, Pará e Rondônia, que obtiveram os maiores índices de incompletude para essa variável, que não é uma coisa muito boa. Em relação ao IDH, a gente tem aqui os 2 anos de estudo e a gente pode perceber que eles têm um comportamento bem similar. A gente pode destacar o Distrito Federal e São Paulo, com os maiores índices nos 2 anos, e o estado do Alagoas, Maranhão, que alcançaram os menores índices do país, com o IDHM igual a 0,68. Da mesma forma, a gente fez essa análise para o índice de Gini, que também vemos um comportamento bastante semelhante para os 2 anos. E de cara a gente consegue perceber aqui a cor mais escura nos 2 gráficos, que é referente ao estado de Santa Catarina, que tem um índice de Gini igual a 0,42. E em relação aos maiores índices, nós temos os estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Acre e Pernambuco. Aqui a gente tem o gráfico de correlação entre as variáveis. Podemos perceber que, para as variáveis do SINASC e para o índice de Gini, a gente obteve uma correlação positiva, o que significa dizer que as variáveis são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também vai aumentar. Em contrapartida, em relação aos IDHMs, né, com a prematuridade, a gente obteve correlação negativa, o que significa que eles são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. E aqui a gente tem a classificação de todas as variáveis para os anos de estudo para cada estado e separado por regiões. E a gente pode perceber que para a maioria das classificações, todos os estados obtiveram classificação excelente, com algumas exceções, e principalmente essa do Distrito Federal para anomalias congênitas, que foi a maior taxa de dados faltantes do resto do Brasil inteiro para essas variáveis analisadas e esses anos analisados. Bom, essas foram algumas referências que eu utilizei para fazer esse trabalho, e é isso. Muito obrigada pela atenção.